Meus caros, a Constituição Federal de 1988, ela é clara. O Brasil é um Estado laico. Isso significa que o Brasil não tem uma religião oficial, mas também não significa que ele é um Estado ateu. Aqui no Brasil você pode exercer qualquer religião, desde, claro, que você respeite as normas, né? E respeite o ambiente, respeite a comunidade. Mas todo mundo pode escolher qualquer religião. Você pode ir no centro de Umbanda, você pode ir na igreja católica, você pode ir em qualquer templo evangélico, você pode ir no centro de Seichunuei, você pode ir num templo budista, você pode exercer qualquer religião. Isso faz parte do conjunto, né, das liberdades individuais. Isso complementa, então, aquilo que chama-se cidadania. Nós temos o direito de escolher as nossas formas de pensar e agir. E a lei nos garante isto. E estes mesmos que talvez defendam algumas coisas como ministros do Supremo Tribunal Federal terrivelmente evangélicos, são aqueles que, quando confrontados, chamam os que confrontam de ditadores, quando esses é que defendem a tortura, que defendem a ditadura. Então, quando se coíbe isso, quando se coíbe, por exemplo, a prática da intolerância religiosa, esses intolerantes vão dizer que você aí do outro lado, eu, somos a favor da ditadura, de um pensamento único, porque nós não toleramos a intolerância deles. É isso que acontece no Brasil. E é lamentável que templos de religião africana estejam sendo alvo de ataques de pessoas que supostamente se dizem cristãs, inclusive, e até traficantes que usam o nome do Cristo para impor o terror em comunidades religiosas. Porque, enfim, né, agora o cristianismo virou religião oficial, inclusive de alguns canalhas, né, ou de alguns que são declaradamente fascistas. Olha, meus caros, eu vou dizer uma coisa para os senhores. Quem vai num templo, outro templo, que se diz cristão, vai lá para destruir, para quebrar, para ameaçar, para intimidar, estes esquecem a história. Primeiro, vamos voltar lá para a Idade Média, para a Inquisição na Idade Média, que tanto matou e dizimou pessoas inocentes. A Inquisição também na Idade Moderna, em que pessoas eram enforcadas em praça pública e queimadas, muitas vezes vivas. Ou eu posso também remontar lá no início do cristianismo primitivo, quando os primeiros cristãos eram mortos no Coliseu em Roma, mortos pelos leões famintos, dilacerados ao vivo e a cores. E é bom lembrar aos que perseguem que Jesus nunca perseguiu ninguém. Jesus nunca foi perseguidor de ninguém, não. Muito pelo contrário. Jesus é que foi perseguido. E quando ele foi crucificado, ele disse uma frase que ficou para a história. Então todos esses intolerantes que atacam os outros e que se dizem cristãos, estes intolerantes não entenderam nada da mensagem do Cristo. Eles não sabem. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Sabem o que fazem. Porque o Cristo só nos ensinou a lei do amor. A amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Deus, que é tão bom, não quer ver que os seus filhos se agridam uns pelos outros. Será que Deus gosta de ver filhos se agredindo uns pelos outros, supostamente em seu nome? Meus caros, a gente precisa combater a intolerância religiosa, porque é muito perigoso essa questão de defesa da família, mas de um modelo único de família,
numa defesa de religiosidade, mas um modelo único de religiosidade. Eu sou espírita, e durante os anos 30 do século passado e os anos 40, nós espíritas tivemos problemas para a prática dos nossos trabalhos, para a prática de nossas atividades. Tanto é que os centros espíritas, alguns, eram feitos de forma subterrânea para evitar, e de forma muito secreta, para evitar a presença da polícia, que dizimava e matava e torturava pessoas que simplesmente estavam fazendo as suas orações, estavam orando pelo bem. Pessoas que estavam exercendo a sua religiosidade. Isto foi crime no Brasil. E eu não quero que isso se repita. Não só com os meus confrades espíritas, mas com qualquer confrade de qualquer religião, inclusive as evangélicas. A grande questão é que, com a ascensão do terrivelmente evangélico ao Supremo Tribunal Federal, quem sabe tenhamos precedentes jurídicos que aceitem dentro do arcabouço legal esse tipo de coisa. E isto é muito ruim, isto é um retrocesso. Porque o direito de liberdade de culto é um direito sagrado e que a gente não pode tolerar a intolerância de fanáticos, de gente que não tem, na verdade, coerência, racionalidade, sei lá o quê.